Eu não sei você, mas eu sou um cara que às vezes tem uma necessidade de promover mudanças. A gente vai ficando mais velho e começa a olhar para trás na nossa vida, não no sentido de julgamento, nem ficar se lamentando, mas perceber esses ciclos que ora se iniciam e ora morrem, para dar lugar a algo novo. Eu percebi então que ao longo da minha vida eu vivo vivendo esses ciclos, né? Eu sigo vivendo esses ciclos, e na maioria das vezes eles foram positivos, embora as mudanças elas possam causar um desconforto inicial, ou às vezes elas são provocadas contra a nossa própria vontade. Quantos caras que me seguem aqui, por exemplo, que passam por términos e depois se tornam grandes homens porque aprenderam muito com aquele estado de sofrimento. Felizmente não é o meu caso nesse atual momento. Mas nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre mudança, sobre necessidade de alinhamento com o homem que você é ou está se tornando por dentro com o mundo externo, mas principalmente você que me segue, que eventualmente gosta do meu trabalho. Como isso vai impactar o meu trabalho, a minha imagem e o meu posicionamento na internet. O meu nome é Orlando Costa e este canal é para homens e pró-homens. Se inscreva, ative o sininho das notificações, me siga também no Instagram no @orlando.gcosta e aproveite para seguir também o perfil no Instagram do Conduta Masculina, o maior hub de desenvolvimento pessoal masculino, do qual eu sou fundador. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Bem, você está vendo que hoje nós estamos num cenário diferente, uma coisa que é um pouco mais pessoal, uma coisa entre amigos aqui. Estou aqui na sala do meu apartamento, uma maneira despojada no início desse ano de 2025, para trocar uma ideia contigo sobre decisões que eu tomei recentemente e com as quais, é claro que a gente fica um pouco ansioso, às vezes dá até um pouco de insegurança, o que é completamente normal, a gente não é de ferro, mas que dessa vez eu estou muito ansioso. Eu estou muito ansioso, não. Eu estou muito entusiasmado. Estou ansioso, estou entusiasmado, estou com um pouco de insegurança, enfim. É um misto de sentimentos que eu estou compartilhando aqui contigo, meu parceiro. E talvez você esteja passando por isso ou já passou por isso. Eu comecei esse trabalho aqui, como eu narro lá no meu primeiro livro, em 2017, 2018, era apenas lá no Instagram, melhor dizendo, um perfil que gerava alguns textos de reflexão para homens. Eu estava passando na época por um término de relacionamento, entrei numa depressão, passei a consumir determinados tipos de conteúdo, né? E fui aí variando entre vários tipos de conteúdo, e na época tinha muita pouca coisa, tinha muito pouco influenciador, então eu usei o perfil do Instagram mais como um diário para escrever as minhas percepções, aquilo que eu estava descobrindo sobre mim mesmo, sobre os relacionamentos. É evidente que cada época tem sua impressão e seu estado de espírito, né? Eu vinha, naquele momento, em 2017, ressentido, com raiva, frustrado em função de relacionamento, machucado, enfim. E é claro que, de certa forma, os meus textos também refletiam isso. Mas a mudança é necessária. Eu fui amadurecendo, fui assumindo mais responsabilidade pelas minhas próprias mazelas e fui refinando mais o meu conteúdo. Bom, de lá para cá, houve mais mudanças, né? Eu me lembro que em junho, mais ou menos, no meio do ano de 2023, é a época que eu faço aniversário. Eu passei por uma crise também, que me deixou muito preocupado, porque eu já não estava mais, eu me cobro muito, eu não estava mais gostando tanto do conteúdo que eu estava gerando na rede social. E aí eu tive uma necessidade de fazer mudança, e na época eu já trabalhava com uma equipe, nós arquivamos todos os posts do Instagram e começamos a criar novos, né? E de certa forma, nesse momento aí, final de 2024, início de 2025, eu comecei a ter a mesma necessidade de mudança, mas felizmente não com a mesma angústia que eu tive um tempo atrás, não é? É uma necessidade de mudança mais tranquila, mais calma, que reflete um ambiente interno muito mais tranquilo e mais calmo que eu me encontro nesse exato momento. Fato é que eu comecei a ficar um pouco incomodado, principalmente a partir do momento em que eu ouvi de algumas pessoas que trabalham comigo e de seguidores mais antigos e clientes meus, membros, assinantes do Conduta Masculina, dizendo o seguinte para mim. Por exemplo, Orlando, é tão incrível aquilo que acontece dentro do Conduta Masculino, principalmente quando você dá uma mentoria ao vivo, e eu olho para o teu Instagram, por exemplo, e às vezes até para o YouTube em algum momento, e ele não reflete a profundidade com que você trabalha com os homens. E eu disse, é verdade, não está refletindo. O conteúdo é muito mais profundo e por isso que ele é para homens mais maduros. Não necessariamente para homens mais velhos em termos de idade, porque lá no Conduta tem caras de 22, 23 anos, mas que por algum motivo são mais maduros do que a média. Mas, de certa forma, havia um desalinho.
um conteúdo muito pautado em caixinhas, com aqueles mesmos assuntos que as pessoas perguntam em caixinhas de outros influenciadores. E uma boa parte das vezes, na minha percepção e com o público que eu quero trabalhar, muito infantilizados. E isso foi me cansando, isso foi drenando um pouco da minha energia. Eu falei, cara, o desenvolvimento pessoal para homem maduro é muito maior do que isso. Demanda outro tipo de assunto, demanda um outro tipo de profundidade, ou um nível maior, aliás, de profundidade. E ali eu fui, de certa forma, refletindo sobre isso. Eu mesmo fui me tornando um homem cada vez mais maduro, com um senso das coisas um pouco mais sofisticado, um pouco mais refinado. E eu queria muito que isso se refletisse no meu trabalho na rede social, que é o que eu tenho condições de entregar para os homens, em termos de desenvolvimento pessoal e alta performance. Presta atenção nesse termo, alta performance. Mas eu também entendo que nem todo mundo está preparado para assimilar esse tipo de conteúdo ou quer assimilar esse tipo de conteúdo. Talvez o sujeito queira falar da ficante que não responde a mensagem dele. Tudo bem, eu entendo que isso possa ser uma espécie de dor ou angústia, mas não tem mais como continuar falando sobre esse tipo de assunto. Eu me proponho a falar com homens que querem debater questões da vida, do universo masculino, sistêmico, de uma maneira mais profunda. Sistêmico quando eu falo de várias áreas da vida do homem. Eu quero falar com os homens sobre negócios, eu quero falar com os homens sobre saúde física, eu quero falar com os homens sobre saúde mental, eu quero falar com os homens sobre restauração, eu quero falar com os homens sobre uma relação muito conturbada na vida da maioria dos homens, que é a relação com o pai, e que ali se escondem questões muito profundas da psique masculina. Quero falar talvez de uma maneira mais aprofundada sobre arquétipos. Quero falar sobre sistema familiar. Para muitos homens que estão no nicho de desenvolvimento pessoal masculino, esses assuntos não interessam. Esses assuntos não engajam. Os assuntos que interessam e engajam no nosso meio são assuntos que geram polêmica, que geram briga, que geram treta, como dizem, principalmente com o sexo oposto, que são as mulheres. E de certa forma, nos comentários, lá do meu Instagram, por exemplo, eu já estava um pouco cansado de ver homens e mulheres discutindo, degladiando entre si coisas aparentemente sem sentido, pessoas apenas colocando para fora a sua raiva e o seu ressentimento com relação ao sexo oposto, porque tem uma relação difícil com o sexo oposto, de não conseguir acessar o sexo oposto a contento, tanto homens quanto mulheres. No meu Instagram, por exemplo, apenas 21% do público é feminino, 80% é masculino. Mas mesmo assim, era uma confusão cansativa. Eu já não pretendo mais gerar um conteúdo que acaba fomentando por algum motivo, apesar de no vídeo a gente não está dizendo nada daquilo que eles estão brigando, que as pessoas têm uma dificuldade de interpretação horrível, mas mesmo assim eu não quero dar margem. Eu sei que isso diminui o engajamento, eu sei que a treta, o sensacionalismo e a polêmica aumenta o engajamento, porque quando você faz uma publicação dessa, as pessoas começam a comentar, compartilhar, enfim. E aquilo ali aumenta a visibilidade do perfil. Mas eu descobri também como homem de negócios, e eu quero falar muito com homem de negócios, ou que pretendem ter negócios nessa nova fase. Eu descobri que você ter um perfil volumoso e muito engajado, mas dessa forma não é bom. O público que você acaba recebendo é um público muito desqualificado. Eu não quero trabalhar com esse público. Eu quero trabalhar com um público que esteja engajado, mas de uma maneira eficiente. Então, por isso que talvez os conteúdos que eu vou começar a gerar, eles não tenham tanto hype, como dizem, não tenham tantos comentários, compartilhamentos, mas eu fale com as pessoas certas. Curioso porque no final desse ano de 2024, quando eu comecei a anunciar no meu Instagram que eu teria um novo posicionamento, que certas perguntas já não fariam mais sentido para mim, que eu não responderia, que eu não ficaria comentando esses assuntos que sempre levam nada a lugar nenhum e que todo mundo fica falando ao mesmo tempo sobre isso. 800 pessoas deixaram de me seguir em um dia só, praticamente. No entanto, esse mesmo dia, eu tive um pico enorme de entrada de novos assinantes no Conduta Masculina. Curioso, né? Por um lado eu perco seguidores, mas por outro lado eu ganhei muitos clientes no mesmo dia. E isso também me ajudou a sinalizar, este é o caminho. O que eu estou querendo dizer é que existe um público de homem que é mais qualificado. Existe um público de homem que está cansado dessa guerrinha, dessa treta, e que quer o real desenvolvimento pessoal masculino, que está muito além de ficar o tempo todo falando sobre mulher, namoradinha e relacionamento e fazendo fofoca. Existe um público ávido para isso. Existe um público de homens que quer se reunir, que quer conversar, que quer fazer networking, que quer descobrir coisas novas, que quer se orientar, se ordenar mentalmente. E eu tenho
plenas condições de ajudar esses homens. Não só eu, porque uma andorinha só não faz verão, mas, por exemplo, dentro do Conduta Masculina, os vários psicoterapeutas e mentores que já estão lá auxiliando outros homens em encontros semanais e mensais. É para isso que, de certa forma, eu quero trabalhar. É para esse tipo de público que eu quero trabalhar. Isso, claro, vai se refletir aqui também, nesta plataforma no YouTube. Esperamos, em breve, fazer um podcast aqui no meu canal, que já ultrapassou os 41 mil inscritos, graças a vocês, graças a Deus, onde eu vou receber pessoas para falar de assuntos relevantes. Presta atenção nessa palavra, relevantes, que é para a tua performance. E não pense que performance é essa coisa, vou ser um atleta, vou trabalhar 300 horas por semana e ficar louco. Não, não é isso. A performance de um homem se reflete em todas as áreas da sua vida, nas relações, no desenvolvimento da sua espiritualidade, por exemplo. Sim, do seu trabalho, da sua carreira, da sua estética, do seu desenvolvimento físico, da sua comunicação, da sua relação com a família, com os amigos. Tudo isso pode ser um objeto de análise a partir da performance. Então eu quero trabalhar com homens que queiram realmente performar, alta performance masculina. Agora, o sujeito que não quer isso, o sujeito que quer aquelas dicasinhas, falar de mulher o tempo todo, eu sinto muito, mas eu não vou poder mais ajudar esse indivíduo. Eu não quero ficar preso nesse tipo de assunto. Há um universo enorme do desenvolvimento pessoal e da performance que nós podemos explorar. E pouquíssimos, pelo menos aqui no Brasil, têm falado com homens nesse sentido. O nicho de desenvolvimento pessoal masculino no Brasil, ele é, em sua grande parte, bastante medíocre. Ele é sim voltado para um público de homens muito jovem, ou de homens que talvez sejam um pouco mais velhos, mas extremamente problemáticos. E como fica o outro público que está buscando algo mais? Como fica o outro público que já está cansado disso? Praticamente eles não têm uma referência, praticamente eles estão desassistidos, e eles vão para os outros nichos tentar encontrar algum conteúdo que realmente lhe traga sabedoria, que lhe traga maturidade, que lhe traga paz. E é difícil de encontrar. Para homens, então, praticamente não existe. Então, nesse sentido, você vai ver que os vídeos tendem a começar a mudar. Em breve, nós pretendemos iniciar esse podcast, onde eu vou ser o apresentador e receber pessoas para um bate-papo bastante profundo e descontraído também, gostoso de assistir. O meu conteúdo no Instagram, eu pretendo mudar a estética, porque eu quero que vocês entendam um pouco mais sobre o seu branding pessoal, ou seja, a sua marca pessoal. Como que eu, Orlando, quero deixar uma marca na rede social? Eu quero que vocês vejam para vocês deixarem uma marca também no segmento que vocês atuam na vida de vocês. Eu vou falar muito sobre posicionamento ou reposicionamento de um homem diante dele, diante da vida, diante das pessoas, diante do mercado, enfim. Como que eu vou me posicionar? E isso tudo vai se traduzir também em escolhendo o tipo de conteúdo que eu vou abordar, que eu vou comunicar, o tipo de público com quem eu quero falar, que continua sendo exclusivamente homens, mas homens desse perfil que eu acabei de dizer. Isso vai se traduzir também no tipo de imagem que eu vou usar, no tipo de organização de conteúdo que eu vou fazer, e mais, principalmente, em como isso vai se traduzir nos meus cursos, que é onde, de uma maneira profunda, eu consigo, de repente, acolher esse cara e ajudá-lo verdadeiramente. Como que isso vai se traduzir? Nós estamos elevando o nível, por exemplo, do Conduta Masculina a algo inédito no Brasil, onde você não vai entrar numa plataforma e apenas assistir alguns vídeos com assuntos, talvez que apenas te dê uma motivacional momentânea ali e depois tudo volta a ser o que era antes. Não. Nós estamos realmente desenvolvendo um hub pesado de desenvolvimento pessoal para homens, onde eu e vários outros profissionais vamos estar ao vivo, conversando com os assinantes e orientando diretamente na vida concreta deles. E não divagações, teorias e mais teorias, não, prática. Ações efetivas que geram resultados efetivos que elevam a performance desses homens. Se você pretende mais do mesmo no que diz respeito a desenvolvimento pessoal masculino, se você quer dicasinhas, se você quer se manter em checklists, eu sinto muito, mas eu já não posso mais te ajudar. Como disse lá no começo do vídeo, as mudanças se fazem necessárias e agora essas mudanças se traduzem nesse Orlando enquanto homem, que eu estou elevando o meu próprio nível da minha performance e eu não conseguiria montar um personagem aqui falando coisas que eu não acredito
ou que eu acho que são rasas demais, tão somente para ter engajamento. Não, eu vou dividir um pouco mais com vocês da minha rotina, a minha opinião, das minhas experiências, o que eu faço no dia a dia. Muitos me pedem isso e agora chegou talvez a hora de eu começar a dividir. E os caras, assim, hoje eu consigo entender por que eles buscam tanto isso, as referências. Eles querem saber, Orlando, sei lá, por que você se veste assim? Como que você treina? Por que você tem essas tatuagens? Como que você gosta da sua casa? Quais são as suas atividades profissionais? Como que você fez para alavancar essas atividades profissionais? Se você investe, se você deixa de investir, como que é o relacionamento com a sua companheira, enfim. Eu entendo que eles querem saber essas coisas e eu quero trazer esse tipo de informação para o maior número de homens possível, desde que com isso eu possa ajudá-los a inspirar, ter uma rotina de alta performance, uma rotina saudável, uma rotina em paz dele com ele mesmo. Então, senhores, 2025 promete. Eu espero o apoio de quem gosta do meu trabalho nesse sentido. Comenta aqui embaixo no vídeo o que você gostaria de assistir aqui, o que você gostaria de ver aqui diante de tudo que eu falei. E aqueles que talvez não se identifiquem mais com o conteúdo, eu deixo um forte abraço. Eu agradeço até aqui e a gente continua amigo, por que não? De qualquer forma, eu vou finalizando aqui, eu vou aguardar os seus comentários e desejo para você aí um excelente 2025, aberto às mudanças que forem necessárias. Não tenha medo. Um forte abraço.